Olá, esse é mais um trabalho nosso para o projeto Comunhão no Lar, produzido pela DED da Comunhão Espírita. Nesses momentos, nós paramos um pouco para refletir sobre a bendita doutrina espírita que é luz, que é amor e que é caridade. Hoje eu escolhi um tema que me fala muito ao íntimo, que é o tema da reforma íntima. A única tarefa que, na verdade, viemos cumprir. A tarefa de nos melhorarmos intimamente. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nosso terceiro livro, nós temos um capítulo especial, o capítulo de número 17, que se chama Sede Perfeitos. Vou ler logo aqui só o comecinho do item 1, Caracteres da Perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Essa é uma citação, como sempre, inicial de um evangelho, esse aqui do Evangelho de Mateus. O capítulo vai seguindo e nós vamos encontrar coisas interessantíssimas, como o homem de bem, como os bons espíritas. Nós vamos ver uma coisa muito interessante, que quando os espíritos nos falam do homem de bem, fazem uma lista enorme de qualidades, nos ajudando a sair do senso comum, passando pelo senso crítico tão necessário para que um dia atinjamos o senso cristão. Logo em seguida, eles falam sobre os bons espíritas e nos alertam logo no início que para ser um bom espírita é preciso ter aquela série de qualidades do homem de bem, acrescida ainda de outras tantas qualidades. Não é nessa encarnação que vamos chegar a ser bons espíritas, mas a cada vez que viemos aqui para a Terra, nós conseguimos um pouquinho mais. E nós temos também a ajuda do Livro dos Espíritos, o nosso primeiro livro, que lá na questão de número 909 nos fala. Essa é a pergunta que Kardec fez, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Será que poderia? Isso chegou a ocorrer a Kardec. Recebe como resposta, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Então, nós vamos sendo esclarecidos, vamos refletindo um pouco mais sobre o que viemos fazer. Tantas vezes viemos à Terra, pela nossa incapacidade hoje de amar a tudo e a todos, sabemos que viremos mais uma série de vezes. Talvez agora nos lembremos e não caiamos em distrações. Viemos tantas vezes e viremos mais com a única necessidade de fazer luz no nosso íntimo, de fazer a tão falada e tão pouco praticada reforma íntima, de deixar de ser aqueles que apenas se emocionam com as lições de Jesus e passar a ser aqueles
que com esforço, que no nosso ritmo, começam a colocar em prática essas lições. Não foi a primeira vez, não é a primeira encarnação em que ouvimos, em que nos emocionamos com os exemplos de Cristo, mas talvez nessa encarnação possamos dar o passo seguinte. Não só nos emocionar, não só achar lindo, mas começar a fazer pequenos exercícios diários para ir colocando em prática essas lições que vão nos levar um dia à perfeição relativa das criaturas. Para isso viemos. Oscar Wilde, um escritor, um poeta irlandês, conhecido no mundo por algumas obras belíssimas, em determinado momento nos trouxe um pequeno conto. Um conto que tem a ver com a sua família. O conto em que ele nos traz uma personagem interessantíssima chamada Jane. Na verdade, tia Jane. Jane era tia realmente de Oscar, que pertenciam, tanto um quanto o outro, a uma família muito rica, mas no meio de tanta riqueza, tia Jane ainda se sobressaía. Era riquíssima. Tia Jane, chegando à terceira idade, ficando viúva, resolve se ausentar, resolve deixar de viver em Londres, onde tinha um palácio lindíssimo. Ela vai para um condado, para um município ao lado de Londres, onde também tinha um outro palácio, onde era dona de muita terra. Essa terra toda, que pertencia a tia Jane, lhe garantia mensalmente muita fartura, muitos proventos, e ela vivia sem nenhuma dificuldade financeira. Ao entrar, ao se recolher nesse castelo, manda que fechem todas as janelas, as cortinas, e adota uma rotina de total isolamento. Mesmo no castelo, quase não caminhava. Ficava presa em seu quarto por uma determinação de isolamento provocada pela angústia, pela tristeza, pela solidão. Assim vivia tia Jane com alguns poucos empregados, quando de repente notou uma agitação entre aquelas pessoas que a serviam. E curiosa, quis saber o que estava acontecendo. Foi informada que na colina ao lado da onde se situava o seu castelo estava sendo erguido um ainda maior. E qual não foi a sua surpresa ao descobrir que os donos desse castelo suntuoso não eram da nobreza, era um casal novo, um casal de comerciantes chamados de novos ricos. Aquilo incomodou demais tia Jane. Erguendo-se ao lado do seu, muito mais bonito, onde a ostentação era maior ainda, tia Jane foi acompanhando aquela obra com muito incômodo. Esse incômodo aumentou ainda na noite de inauguração da moradia. Tia Jane, por uma fresta pequena das cortinas, via chegarem aquelas carruagens lindas, riquíssimas, com toda a nata, com todo o pessoal nobre de Londres. Houve uma iluminação do pátio, música a noite toda, e tia Jane ficou muito incomodada. Começou a pensar consigo mesma: que desrespeito, que absurdo, o que eles pensam que estão fazendo? Acham que, sem pertencer à nobreza, podem fazer essas grandes festas? De si para si, resolveu que no início da primavera
faria uma festa muito maior para que aquela festa fosse esquecida. A partir do dia seguinte, tia Jane não poupou recursos. Foi a Londres inúmeras vezes procurando os melhores decoradores, os melhores pintores, as melhores lojas de decoração e começou uma reforma imensa, caríssima, naquele seu castelo tão decadente. Mandou imprimir convites. Os convites eram impressos com fios de ouro e tia Jane fez questão que eles ostentassem o brasão da família para que aquelas pessoas, sem brasão algum, se sentirem humilhadas e, como ela dizia, se colocarem em seus lugares. Houve meses de trabalho imenso. O gasto de recursos foi absurdo. Mandou tia Jane vir flores da Holanda. Contratou a mais cara orquestra de Viena. Pediu ao Palácio Real que cedesse a ela o cozinheiro, que trazia muitos ajudantes, uma despesa também imensa. O tempo passou e no primeiro dia da primavera, como acertado, iluminou-se toda a estrada. Se aquele casal tinha iluminado o pátio de seu castelo, tia Jane fez questão de iluminar 3 quilômetros da estrada, onde foram dispostas também cestas de flores vindas da Alemanha. Parecia que o dia se fizera naquela estrada. A orquestra colocada, o banquete pronto para ser servido. Às 11 horas da noite desce tia Jane com um vestido lindíssimo, caríssimo, carregada de joias. Colocou tantos anéis em seus dedos que mal podia fechar as mãos. Era importante mostrar, segundo tia Jane, a sua superioridade. Às 11 em ponto, depois de descer aquela escadaria, se colocou à porta de sua morada com um empregado. Estavam ali prontos para receber a cada um que chegasse com pompa e circunstância. Deu 11h30 da noite e eles ali esperando. Tia Jane começa a se abanar com o seu leque e começa a suar frio. Da meia-noite, ninguém aparece. 00:30 e nada muda. Tia Jane respira fundo, pede que a orquestra de Viena toque uma valsa, eles tocam, e ao final da valsa, nada mudando, tia Jane, muito elegante, sem nada a reclamar, diz àqueles homens e mulheres que iam servir a festa que se encaminhem para o salão onde o banquete seria servido. Logo após, respira fundo e sobe vagarosamente aquelas escadarias. Se recolhe ao seu quarto e ninguém escuta absolutamente nada por 2, 3 dias, até que quando vão em busca de tia Jane, a encontram desencarnada. Tia Jane desencarnou sem uma palavra de reclamação. Tempos depois, empregados arrumando aquele quarto, arrumando aquele castelo, descobrem, com muita surpresa, que a pobre senhora, envolvida em tantos arranjos, em tantas providências, havia esquecido de enviar os convites. Esse conto é um conto que serve para muitas reflexões.
Fazemos, às vezes, muitos projetos. Fazemos, às vezes, muitos planos. E também, muitas vezes, ignoramos os convites. Os convites nos são trazidos diariamente quando estamos no mundo de provas e expiações. Mas muitas vezes não os vemos, muitas vezes os ignoramos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. O item 5, 6 e 7 tem como subtítulo o ponto de vista. Melhorar os nossos pontos de vista, ampliar as nossas visões sobre a vida, sobre os fatos, sobre cada um de nós, sobre as nossas missões, para que possamos deixar de ignorar esses convites para um modo de viver que se faz necessário alimentar no nosso íntimo. Um modo de viver mais cristão, mais caridoso, um modo de viver que vai finalmente justificar a nossa vinda até aqui mais uma vez. É preciso deixar de ignorar esses convites. E eu vou voltar aqui ao nosso livro dos Espíritos, quando tratando da lei do progresso. Na questão de número 779, Kardec pergunta àqueles seres de luz: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Recebe como resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, aqui, falando de lei do progresso, da marcha inexorável do progresso, nós vamos ter, não só nessa questão, mas em outras, todos esses esclarecimentos que nos fazem entender. A marcha do progresso nunca é detida. Precisamos, então, nos esforçar um pouco mais para acompanhar de uma forma mais produtiva o progresso da Terra, que vai deixando aos poucos, muito vagarosamente, de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo em regeneração. A regeneração da Terra não se fará por nenhum processo mágico, por nenhum processo exterior a nós. A renovação, a regeneração da Terra se dá com a regeneração de cada um de nós encarnados nesse momento, nesse bendito planeta escola, nesse bendito planeta hospital, neste bendito planeta presídio para alguns de nossos irmãos. Não ignoremos os convites que a vida neste mundo nos traz. Diariamente, quando levantamos da cama, até a hora que à noite voltarmos a ela, uma série de acontecimentos naturais a esses mundos vão chegar até nós. Hoje sabemos que não são aborrecimentos, que não é o azar, que não existe punição, mas que esses acontecimentos, especialmente os que nos tiram da zona de conforto, são esses convites de Deus. Esses convites para irmos fazendo a reforma íntima. Quebrar os nossos corações ainda tão endurecidos, transformando-os em corações amadurecidos, dessa forma, corações cristãos. Que não façamos como tia Jane,
que não ignoremos o principal, que são os convites que chegam a nós. Que elevemos nossos pontos de vista para que essa encarnação seja mais bem-sucedida do que as anteriores. Chico Xavier, uma vez perguntado sobre qual o arrependimento que ele mais encontrava nos desencarnados que vinham lhe pedir ajuda, disse que a maioria falava do tempo perdido. Que não percamos o nosso tempo, que não caiamos numa série de distrações, como nos adverte a querida Joana de Ângeles, que continuemos firmes, continuemos consolados, porque somos todos, absolutamente todos, filhos amados de Deus. Mas jamais deixemos de ignorar esses convites, que a gente possa ampliar nossa visão, que a gente possa ampliar as nossas interpretações, muitas vezes ainda tão infantis, para que possamos caminhar lado a lado, um com os outros, na direção da verdadeira felicidade, que só é encontrada por aqueles que se aproximam das leis divinas. Muito obrigada, que Jesus, nesse momento, nos cubra com a sua imensa misericórdia, com o seu amor sem fim por cada um de nós. Até logo.